A Juliana Souza, ela é bióloga, ela é mestre em Educação, Gestão e Divulgação Científica pela FRJ e atualmente ela está finalizando o doutorado dela na modalidade de cotutela, tanto na Biofísica da UFRJ como na Química da Universidade Adam Mickiewicz, acho que se fala assim, na Polônia. Ela possui experiência nas áreas de ecotoxicologia, ambientes polares, poluentes orgânicos persistentes, poluição marinha, genética, saúde ambiental e comunicação científica, com ênfase na difusão da ciência polar. Já foi coordenadora científica da Apex Brasil e hoje também ela é responsável pelos eventos internacionais da Apex Brasil. Peço que, se vocês tiverem alguma pergunta ao longo do minicurso, vocês podem enviar pelo chat, e a Juliana vai falar um pouco mais sobre ela, e ao final do minicurso a gente tira todas as dúvidas. Tudo bem? Juliana, pode começar. Nosso minicurso segue até 5h10. Está sem microfone, Juliana. Tá, sempre faço isso. Vocês podem ligar a câmera um pouquinho para eu ver vocês? Vocês têm sorte que no Google Meet eu não consigo ver vocês quando eu estou apresentando. Porque geralmente meus alunos, eles querem assistir aula com a câmera desligada e é muito estranho. É como se eu estivesse sozinha. Olá, olá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência na Antártica e no Ártico. Na verdade, quando eu pensei nesse mini curso, era mais para trocar mesmo ideias, mostrar como que ocorre a minha coleta de campo, como que é a viagem e tudo mais. Eu não sei se vocês já foram à Antártica ou ao Ártico, então, para quem já foi e já conhece, pode ser que seja um pouco bobo e repetitivo, mas eu espero que vocês gostem. Caso vocês tenham pergunta, vocês podem me interromper, a gente pode fazer uma troca mesmo, um bate-papo, essa ideia mesmo, trocar ideias. Deixa eu tentar colocar minha apresentação. Eu não vou ver vocês, então vocês podem desligar o vídeo, se vocês quiserem. Cris, você consegue ver? Oi, Ju. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, está aparecendo certinho. Beleza. Então, como a Cris falou, eu sou Juliana, eu sou bióloga, fiz mestrado em Educação, Gestão e Difusão Científica pela UFRJ, depois ingressei no doutorado na Biofísica também na UFRJ, onde eu espero defender até o final do mês, está um pouco enrolado. Eu estudo a Antártica desde 2011, basicamente com contaminantes em aves marinhas, mercúrio, poluentes orgânicos persistentes, como pesticida, bifenilas policloradas e outros compostos tóxicos. Em 2018, eu vim à Polônia para fazer o que seria o meu doutorado sanduíche. Na verdade, eu acabei sendo convidada a ficar no departamento, iniciando um segundo doutorado. Então, na verdade, logo eu devo defender doutorado em biofísica e daqui a 1 ano e meio, 2 anos, finalizar o doutorado em química na Universidade Adam Mickiewicz University aqui em Poznan. Então, o que me fez ficar, né, tipo, vocês devem estar pensando que loucura isso, foi porque o meu supervisor, que é o meu atual supervisor, me convidou para estudar o Ártico. Então, eu já trabalhava com contaminantes, uma coisa que ele iniciou recentemente, e ele se interessou pela minha experiência de trabalhar na Antártica para agregar nos estudos dele, do laboratório dele, para o Ártico. Então, como as nossas perspectivas para a ciência no Brasil não estão muito boas, eu pensei, por que não? Né? Então, na verdade, atualmente, por conta da pandemia, eu estou na Polônia, porque aqui a universidade ainda está aberta e funcionando, mas
remotamente, realizando as atividades na UFRJ. Aqui na Polônia, eu trabalho, na verdade, com solos. Até tem um trabalho paralelo com aves, mas para trabalhar com carcaça. Porque na área que a gente trabalha, aqui no Ártico, não tem colônias de reprodução das aves marinhas. Então, acabou que o projeto em si é focado nos solos. Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o Ártico e a Antártica. Como vocês sabem, a Antártica é um continente, enquanto o Ártico, na verdade, é uma calota polar, em que várias ilhas acabam conectadas pelo mar, né, quando ele se congela. Então, a Antártica, ele é o quarto maior continente, ele tem 14 milhões de quilômetros quadrados, e essa região, essa área, quase duplica durante o inverno. É o continente mais isolado e também o mais frio, onde foi registrado recentemente menos 93 graus na Antártica Oriental. Apresenta 68% da água doce do planeta, que faz com que a Antártica seja, então, de extrema importância, e tem uma rica biodiversidade marinha, e não possui população humana permanente. O Ártico, então, como eu mencionei, é uma calota de gelo, cercada por massas de terra, é menos frio quando comparado com a Antártica, não é tão alta, essa camada de gelo, então, ela tem poucos metros de espessura, é mais acessível, uma vez que está bem próximo, né, à Europa, à América do Norte, é bem mais fácil de chegar, e apresenta diversas espécies de mamíferos terrestres, que é o que falta à Antártica. Apresenta maior quantidade de aves, tanto residentes quanto migratórias, além de mais espécies de plantas. E possui população humana permanente, que são os inuits, que a gente conhece popularmente ou vulgarmente como esquimós. Então, como eu mencionei, o Ártico ele está mais perto dos países industrializados, ele é habitado por aproximadamente 4 milhões de pessoas e é bastante explorado com fins econômicos. Isso é bastante importante na questão do meu trabalho, porque significa que o Ártico ele apresenta um maior impacto antrópico. Então, apesar da gente pensar nos polos como regiões preservadas, remotas, isoladas, quando eu comparo Ártico com Antártica, é relevante considerar que o Ártico está bem mais impactado em relação à Antártica, uma vez que a Antártica ela está isolada, ela não possui uma população humana nativa, então quem habita a Antártica, por assim dizer, são só os cientistas ou turistas na época do verão, e isso também influencia nas questões dos poluentes, que é o que eu estudo, porque não há atividades industriais ou agrícolas, que são fontes, né, bastante importantes para o aporte de poluentes. Então, só a critério de curiosidade, no Ártico possui aproximadamente 4 milhões de pessoas, enquanto na Antártica é estimado que no verão chegue no máximo em torno de 5 mil cientistas. Então, o impacto, não só contra a questão de poluentes, mas o impacto físico mesmo das regiões é bem menor do que no Ártico. A biodiversidade na Antártica, ela é bem limitada, né, pela baixa disponibilidade de recursos. Há também um baixo número de predadores e acaba com que as populações elas são marcadas por um grau elevado de endemismo. Então, são espécies que têm populações muito grandes, milhares de indivíduos, e a maioria dessas espécies migram durante o inverno, porque está muito frio. A maior diversidade é marinha, não só em questões de animais maiores, né, como mamíferos e aves, mas também em questões de invertebrados e outros organismos. O mar é onde todas as espécies dependem, né, é onde todas as espécies estão. Então, na verdade, são marcados por cetáceos, pinípedes, aves, além de organismos menores, incluindo vegetação. Na Antártica tem, inclusive, 2 espécies de plantas com flores. São gramíneas, na verdade, mas ainda assim
é bastante interessante, porque quando a gente pensa nas regiões polares, a gente pensa nelas como regiões pobres e com baixa biodiversidade, mas, na verdade, não é o caso. No caso do Ártico, como a temperatura é mais alta, favorece, então, uma maior diversidade de espécies, incluindo mamíferos terrestres. Então, a gente tem diversos exemplos, como as renas, a fox, raposa e outros organismos e outros indivíduos que são bem comuns na região. Uma coisa que é interessante também de ressaltar é quem é o dono da Antártica. Porque, na verdade, nós temos atualmente diversos países trabalhando na região, todos têm suas bases, desenvolvem suas pesquisas, mas quem que manda na Antártica? A Antártica, na verdade, ela passou por uma requisição de território. Diversos países, eles, principalmente antes do Tratado da Antártica, que eu vou explicar mais para frente, se interessaram pela Antártica, principalmente pela riqueza que imagina-se que há lá. Então, esses países começaram a reivindicar territórios. Inclusive, alguns países requisitaram os mesmos territórios, né, os mesmos pedaços de terra na Antártica. Mas, com o Tratado da Antártica, que foi assinado em 59, entrou em vigor em 1961, a Antártica acabou sendo, essas disputas territoriais ficaram paralisadas. Na verdade, o tratado, ele não proíbe essas requisições elas continuam, de certa forma, em vigor, mas não podem ser feitas novas requisições de terra, e essas requisições, elas estão, na verdade, paralisadas até o fim do tratado, em algum momento, e em que serão discutidos, né, qual que é o futuro, então, do continente. O Tratado da Antártica, então, ele define a Antártica como um lugar remoto e isolado, e é um continente dedicado a ciência e paz. Então, a Antártica, ela, na verdade, é um símbolo dos últimos locais pouco impactados pelo homem, e talvez um dos maiores legados do tratado seja o Protocolo de Proteção Ambiental, que foi assinado em 91, também é conhecido como Protocolo de Madrid, e assegura a proteção do meio ambiente em todas as atividades humanas desenvolvidas no continente. Então, ele regula, o protocolo regula tanto as atividades científicas quanto as atividades turísticas, por exemplo. Então, todas as atividades devem ter essa ideia de impacto avaliado. Então, todas as atividades, por exemplo, antes de ir ao campo, a gente precisa enviar nosso projeto de pesquisa, nosso plano de campo, para o GAM, que é do Ministério do Meio Ambiente. Eles vão avaliar o impacto e vão verificar se a nossa pesquisa não vai trazer nenhum impacto negativo para o meio ambiente antártico. O tratado, na verdade, ele foi assinado inicialmente por 12 países, em 61, e ao longo dos anos, os países foram aderindo ao tratado. Uma das principais regras do tratado é que apenas tem direito a voto nas reuniões do tratado são os países que desenvolvem atividade no continente. Então, não basta só você assinar o tratado, mas você tem que estar desenvolvendo ciência, tem que estar desenvolvendo pesquisa no continente. Então, acaba que a maioria dos países que assinaram o tratado acabam instalando bases de pesquisa no continente, porque não só por questões científicas, mas políticas e econômicas de interesse, né, dos países terem, então, esse direito a voto. No Ártico é um pouco diferente. Na verdade, o Ártico, diversos países que possuem terra, né, no Círculo Polar Ártico, eles têm territórios no Ártico. Eu vou falar um pouquinho mais da Noruega, que é com que eu tenho experiência, porque parte da minha pesquisa é feita em Svalbard.
na verdade, 8 países teriam direito a pedaços do Ártico, por assim dizer. Apesar disso, existe um Conselho Ártico, ele foi assinado em 96, e esse Conselho Ártico ele tem também uma ideia de uma estratégia de proteção ambiental. E entre vários dos objetivos é proteger o ecossistema ártico e também manter a paz e a estabilidade da região. Então, na verdade, esse grupo, esses 8 países, além dos observadores de outros países observadores que que aderiram a esse tratado de proteção ambiental, eles se reúnem e tentam não só reconhecer os impactos e necessidades que são precisos para a proteção do Ártico, mas também pensar em estratégias para fazer isso de forma pacífica. Então, uma das questões do tratado, do Tratado da Antártica, que é bastante importante, é a questão da cooperação internacional. Então, o Conselho do Ártico ele foi bastante nesse sentido, de tentar, na verdade, unir forças por um bem comum, uma vez que todos os países têm o mesmo objetivo. Então, como eu falei, além dos membros permanentes, que são os países que possuem terra, né, dentro do Círculo Polar Ártico, existem também os membros observadores, que são os outros países que acabam fazendo pesquisa também no Ártico. Obviamente que os países europeus acabam pela proximidade, acaba sendo mais fácil, mas outros países também fazem parte do Conselho. Então, como eu falei, o Tratado da Antártica é quem define as atividades no continente. O Brasil, ele assinou o Tratado da Antártica em 75. No entanto, ele só passou a ser membro consultivo quando ele iniciou o Programa Antártico Brasileiro, no verão de 82 e 83. No ano seguinte, essa Operação Antártica 1, eles instalaram a Estação Antártica Comandante Ferraz, e desde então, dezenas de estudos são realizados na região em diversas áreas de conhecimento. Atualmente, existem 19 projetos que foram aprovados no âmbito do PROANTAR. Eu listei aqui só porque as pessoas geralmente perguntam, né, como que elas podem ir à Antártica, como que elas podem participar da expedição. E uma das principais formas, né, uma das formas mais fáceis, entrar em contato com esses projetos, entrar em contato com os coordenadores, verificar a possibilidade de alguma colaboração, de repente eles estão precisando de alunos de graduação, de mestrado, porque eles já têm um projeto aprovado, eles precisam geralmente de alunos que possam trabalhar. Então, são, na verdade, 21 projetos ativos, e a maioria acaba se concentrando na região sudeste, mas tem diversas instituições ao longo do país que possuem projetos ativos, não só na questão de biologia, mas também de física, química. Então, acho que quase todos os cursos podem tentar, de alguma forma, se inserir em algum dos projetos. Se vocês quiserem, no final, eu posso voltar e vocês dão um print ou eu envio para você a relação desses projetos. Além desses 21 projetos, existem também os projetos que fazem parte do NCT da Criosfera, que acabam recebendo a logística por parte do PROANTAR. Então, esses são projetos que estão atuando no âmbito do PROANTAR e também estão realizando expedições e coleta de amostras na Antártica. A Polônia, ela iniciou a pesquisa na Antártica um pouco antes do Brasil. Na verdade, a primeira expedição de James Cook já continha 2 poloneses, 2 polacos na expedição. E Henry Artowski, que é o meteorologista que dá nome à estação polonesa, ele participou da expedição à Antártica Bélgica, em 1897.
Então, anos depois, a Polônia assinou o Tratado da Antártica, em 1961, em colaboração com o Instituto Ártico e Antártico da União Soviética. Ela realizou diversas expedições, em 68, 69 e 73, principalmente para estudar peixes. E aí, como eles inauguraram a estação, então, Arctovski, em 77, eles se tornaram um membro consultivo. Então, eles passaram a ter direito a voto no tratado, nas reuniões do Tratado da Antártica. Então, essa estação polonesa, ela é gerenciada pelo Instituto de Bioquímica e Biofísica da Academia Polonesa de Ciências. Fica na Ilha Rei Jorge, bem na Baía do Almirantado, então bem próxima da estação brasileira. Além disso, eles possuem 2 bases de campo, uma em Demey e uma em Lanzerun. Demey fica também na saída da Baía do Almirantado. E no Ártico, eles iniciaram a exploração científica no século XVI e XVII. E como o Brasil ele não realiza expedições oficiais ao Ártico, apesar de não realizar, ainda diversos brasileiros tiveram a oportunidade de ir ao Ártico coletar devido a cooperações. Então, não são muitos, mas alguns brasileiros já estão realizando pesquisa no Ártico. É bastante importante, bastante interessante. Então, atualmente, a Polônia ela possui 5 estações no Ártico. A principal é a estação de Rossund, que é uma estação que funciona durante todo o ano. Então, assim como a nossa estação brasileira na Antártica e a estação Arctovski na Antártica, eles funcionam durante todo o ano, eles invernam. E além disso, o que eu achei super interessante é que as universidades mantêm estações. Então, eu estou no momento na Adam Mickiewicz University, então a universidade tem uma estação que é gerenciada por ela. Então, facilita que os alunos vão a campo, que tenham essa experiência, que tenham contato. Então, todo ano, no verão, eles fazem uma seleção, os alunos interessados se inscrevem, e a universidade envia alguns desses alunos para ajudar na estação. Então, tem algumas pesquisas que são de longo prazo, que são realizadas todos os anos. Eles fazem monitoramento dos glaciares, do rio que tem próxima à estação. Então, eles precisam de alunos para fazer isso. Então, é legal porque dá oportunidade, principalmente para os graduandos que têm essa disponibilidade de passar o verão inteiro no Ártico. Além da Universidade Adam Mickiewicz, outras 3 universidades possuem também estação no Ártico, também estações de verão, e eles têm já quase 50 anos de dados, né, de atividade na região. E, na verdade, o interesse do Ártico, como eu falei, assim como na Antártica, ele é não só político, mas também econômico. E estima-se que pelo menos 20% dos combustíveis fósseis ainda não explorados no mundo estão no Ártico. Eu não sei se vocês assistiram ontem a mesa do Ártico, mas a Victoria comentou essas questões. São bastante importantes e, na verdade, é o que tem colocado o Ártico bastante em risco. Com as mudanças climáticas, na verdade, com o derretimento do gelo, tem facilitado essa extração não só de combustíveis fósseis, mas também de minérios. E isso gera um impacto, mas, outra vez, os países, né, têm diversos interesses na região, então cada um busca coisas distintas. Mas, então, o que é necessário para ir à Antártica ou ao Ártico? Na verdade, funciona de forma semelhante. Você precisa estar inserido em algum projeto. Então, pela UFRJ, eu faço parte do projeto Pinguins e Escuas, que é o projeto em que eu coletei as amostras para o meu doutorado.
E o projeto, eu vou falar um pouco mais para frente. E na Adam Smith University é esse projeto que ele é da universidade, então é uma universidade que tem financiamento para fazer toda a coleta e tudo mais. Os laboratórios já são equipados para fazer as análises, então, na verdade, o que você precisa é do projeto submetido ao meu departamento, no caso. A estação ela é coordenada pela Faculdade de Geografia, eu sou da Química, mas aí, por parceria, a gente vai, né, no verão e coleta as amostras. Para ir para a Antártica, é necessário fazer o treinamento pré-antártico. O treinamento ele é realizado na base da Marinha, então, na verdade, por vários dias, os pesquisadores, juntamente com os militares que vão integrar o grupo base, eles vão para fazer o treinamento. O treinamento consiste numa série de exercícios, não só exercícios físicos, mas também diversas palestras, 1 milhão de aulas sobre como que é como que é o ambiente antártico, como você deve se comportar, quais são o que você deve esperar, quais são as adversidades. Então, na verdade, é bastante intenso. Quando eu fiz, há 1000 anos atrás, eu não fiz treinamento de acampamento, mas eu sei que agora quem vai para o treinamento, eles fazem treinamento de acampamento, o que é bem pesado, né, porque geralmente o treinamento acontece em julho, agosto, no meio do calor, você tem que ficar, tipo, na barraca, simulando como que é na Antártica, então, às vezes, uma restrição de banho, a alimentação é a mesma do acampamento, então, por mais que seja uma experiência bastante interessante, acho que é bem difícil também. Mas é bom para preparar, porque nem todo mundo está preparado para trabalhar em regiões tão extremas e remotas. Você tem que pensar que você vai ficar sem contato com a família, vai ficar longe de todo mundo, e para algumas pessoas pode ser bastante difícil. Além disso, caso você seja aprovado no treinamento e surge uma vaga para você ir no projeto que você está inserido, você tem que fazer os preparativos. No caso do Prontar, você preenche 1 milhão de formulários, faz 1 milhão de exames médicos, para que eles tenham certeza de que você, primeiro, é saudável, porque, imagina, acontece alguma coisa, a chance de você ser resgatado rápido é muito pequena. Você vai ser resgatado, obviamente, mas isso vai demorar um tempo. Então, eles têm que ter certeza que você não tem nenhum fator de risco para que possa colocar em risco a operação mesmo, toda a operação, uma vez que o grupo teria que parar, fazer o resgate e tudo mais. Além disso, você preenche um formulário para receber as roupas antárticas. Isso mudou um pouco agora, porque os projetos podem comprar as roupas, e aí as roupas pertencem ao projeto, o que facilita, isso mudou agora no último edital, mas eu acho muito interessante, porque aqui na Polônia você não tem isso. Talvez por eles terem essa cultura do frio, eles imaginam que as pessoas já têm roupas de frio, mas você não recebe nada, então você tem que ter as suas próprias roupas e viajar com as suas próprias roupas, então é interessante e curioso. Mas então, como que a gente chega então na Antártica ou no Ártico? Eu morava no Rio, então a minha viagem começava na base aérea do Galeão, que fica no Rio. Lá você pega um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, o Hércules, né, o 630. Não é um avião super confortável, mas eu fiquei encantada, achei uma experiência super, super legal, e não é para todas, não são todas as pessoas que podem falar que viajaram no avião militar e tudo mais. Então, foi bem legal. Do Rio, a gente faz, então, a primeira parada da viagem, que é em Pelotas, que era onde a gente pegava as roupas antárticas. Talvez a Cris possa falar um pouquinho no final como que está sendo agora.
Mas na última vez que eu fui ainda era assim, você parava em Pelotas para pegar as roupas, você tinha que experimentar, ver se servia e tudo mais. Então, do Rio até Pelotas eram aproximadamente 3 horas de avião. A gente passava uma noite, então, em Pelotas. No aeroporto mesmo, a gente já recebia as andainas com as vestimentas antárticas. Como eu falei, você tinha que provar tudo, porque às vezes não tinha o número que você tinha requisitado, você tinha que provar, ver se servia, às vezes trocar por outro, às vezes o número não era o certo, ou era muito grande, enfim, pensando que esses são itens de sobrevivência na Antártica, então você tinha que ter certeza que todos esses itens que você recebia, eles estavam em boa qualidade, não estavam, eu não sei, de repente danificadas, alguma coisa assim. Então você tinha que provar todas essas roupas. E aí era no calor, você tinha que botar todas aquelas roupas e verificar se tudo estava certinho, se tudo servia certinho. Depois, a gente passava essa primeira noite em Pelotas, e aí no dia seguinte, então, a gente iniciava a viagem Pelotas-Punta Arenas, que levava cerca de 6 horas. E em Punta Arenas, no Chile, a gente fica aguardando um bom tempo para fazer, então, o voo até a Antártica. E na Antártica, tudo depende do tempo. No Ártico também, na verdade, mas é bem importante. Então, às vezes, você podia passar um dia em Punta Arenas, como tem casos de passar uma semana esperando uma boa janela de tempo para conseguir embarcar no próximo voo. Enquanto isso, a gente aproveitava para fazer um pouco de turismo. Reza a lenda que quem pega no pé do índio volta à Antártica, então é um ponto bem comum e famoso, todos os pescadores antárticos vão lá para pegar no pé do índio. E considerando que a previsão do tempo está boa, está favorável, a gente inicia então a viagem entre Punta Arenas e a estação Frei, a estação chilena, que é onde tem a pista de pouso. Eu tive o caso de viajar, por exemplo, chegar em Frei, não conseguir pousar e ter que voltar para Punta Arenas. Mas, assim, geralmente, se você tiver sorte, o tempo estiver bom, os pilotos da FAB são fantásticos, então eles conseguem pousar e tudo acontece em apenas 3 horas de voo. Na base de Frei, você fica aguardando um pouco enquanto a marinha abastece o navio e tira as coisas do avião e tudo mais. Então, a gente também acaba conseguindo conhecer a estação. Eu não tinha experiência nenhuma com frio, carioca, nunca tinha visto neve. Então, quando eu vejo essas fotos hoje em dia, até acho engraçado, porque para mim estava muito frio, assim, eu achei que eu não ia sobreviver. Na minha primeira ida à Antártica, eu fiquei na estação, o que acaba sendo mais confortável, porque na estação, internamente, né, a temperatura é a mesma que aqui no Brasil. Geralmente eles mantêm a estação 25 graus, então, tipo, bem confortável, quentinho. E depois, com o incêndio da estação, o meu projeto acabou indo para acampamento. A gente tive que aprender a sobreviver no acampamento. E aí você acostuma com frio. Na verdade, é tudo uma questão de rotina e hábito mesmo. Então, a gente aguarda na praia enquanto todo o material é transferido do avião para o navio. E aí chega o momento de embarcar, então, em um dos navios. Então, a Marinha no Brasil ela tem 2 navios. O trajeto entre Frei e a Baía do Almirantado, e a estação brasileira, né, ou caso você vai ficar na estação ou no acampamento, o meu acampamento era em Hennick Point. A estação brasileira é mais ou menos aqui, onde não está marcada, não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas aqui na Península Keller. E o meu acampamento ficava aqui em Hennick Point, aproximadamente 15 minutos de bote, mais ou menos, da estação brasileira, e a estação polonesa fica aqui na outra ponta. Então, eu tinha aproximadamente 20 minutos de bote da estação polonesa. A Marinha do Brasil possui, então, 2 navios, um
é o Ari Rangel, e o outro é o tio Max, né, o Almirante Maximiano. Você pode ficar também no navio, não necessariamente você vai ficar na estação, no acampamento. Tudo depende do objetivo do seu projeto. O nosso projeto, ele tinha, na verdade, uma equipe na estação e no navio, e posteriormente tinha uma equipe no acampamento e uma equipe no navio, porque além de coletar as amostras na Baía do Mirantado, alguns pesquisadores percorriam diversas outras ilhas também para coletar amostras. E aí, então, depois de aproximadamente 3 horas de navio, você está na Baía do Mirantado, e aí você vai ter seu acampamento lançado, ou vai desembarcar na estação. No caso do Ártico, tem a vantagem que é tudo mais acessível. Então, na verdade, para ir para Svalbard, você precisa ir para a Noruega. Os voos saem de Oslo, e a gente aqui na Polônia, na verdade, a gente acabou indo de ônibus até Berlim, então, mais ou menos 4 horas. A gente começou a viagem às 3 da manhã. Eu dormi demais, quase perdi. Ainda bem que era ônibus, não era voo, porque eu quase perdi a viagem. Mas o ônibus atrasou, porque estava vindo de outra cidade e tal. Mas era 3 e pouca da manhã, então, às 7, mais ou menos, a gente estava em Berlim. Em Berlim, a gente pegou o primeiro voo até Oslo, que durou em torno de 1h30. É super rápido. O único problema com os voos é que são poucas empresas aéreas que fazem esse trajeto. Então, na verdade, só tem 2 empresas que fazem, e são poucos voos e poucos horários. Então, não tem voo todo dia, e às vezes o horário é muito ruim. Então, fica complicado, às vezes, você conseguir ajustar a sua chegada com isso. Então, é por isso que acaba demorando. Então, tipo, quando a gente chegou a gente esperou bastante em Berlim. Acho que a gente esperou umas 6 horas no aeroporto para pegar o voo. E aí, quando chegamos em Oslo, ainda precisamos ficar mais diversas horas esperando pelo próximo voo. Então, de Oslo, a gente vai para Longyearbyen, que é a capital do Svalbard. O voo dura em torno de 3 horas, mas isso já era final do dia. A gente iniciou a viagem, então, na Polônia às 3 da manhã e chegamos quase meia-noite em Svalbard. Pelo menos a paisagem é bem bonita, então a vista, né, do avião é super bonita, você já vê bastante gelo e as montanhas do arquipélago. Uma coisa legal, que tudo eles usam urso polar. Então, na viagem, você encontra urso polar em todos os cantos, assim. Eles usam como slogan e decoração e tudo mais. Aqui, ainda em Oslo, eu aguardando, e aqui você vê que eu já estou cansada depois de quase 24 horas de viagem. Foto clássica, em frente ao aeroporto, e aí encontrei aqui, não é Rio, mas é Brasília, então me senti um pouco representada, mostrando a distância entre Longyearbyen e Brasília. Aqui é o meu supervisor e a outra pesquisadora que foi na expedição. Uma coisa curiosa que é real, você precisa andar armado, não nos limites da cidade, apesar das pessoas ainda, os moradores ainda andarem armados, mas para sair dos limites da cidade, você precisa estar armado, porque os ursos polares é uma ameaça real, então você pode acabar encontrando, tem casos todos os anos de ataque de urso polar, então as pessoas acabam realmente tendo que andar armadas, assim, é engraçado que você, andando na rua, você vê uma mulher empurrando um carrinho de bebê com uma espingarda nas costas, assim. E a fauna é muito legal. Então, aqui, nessa primeira foto, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma rena. Você está andando na rua e você fica
meu Deus, tem uma rena. E eu não sei se vocês conhecem, mas existe a UNES, que é uma universidade em Svalbard. Eles têm diversos cursos, tanto para graduando quanto mestrandos e doutorandos, e você pode se inscrever para fazer os cursos. Eu sei que eles dão alojamento, é um sonho fazer um dos cursos, mas acabou que eu nunca consegui me organizar para ir fazer um dos cursos. Se vocês tiverem interesse e curiosidade, vale a pena dar uma olhada, porque os cursos geralmente envolvem campo, envolvem exatamente ciência ártica. A foto clássica nos limites da cidade. Então, como eu falei, tudo tem curso polar. Como eu falei, a gente chegou, já era quase meia-noite, então a gente teve que dormir para aguardar o dia seguinte. Como eu falei, eles dependem do turismo, então a pesquisa acaba tendo essa vantagem de conseguir fazer tudo com base no turismo. Então, a gente fechou, para pegar o transporte de Longyearbyen para até Petronia-Burka, que é onde é a nossa estação, demora mais ou menos 1 hora, então você precisa de transporte. E aí a gente acabou fechando com um grupo de turismo que faz tour mesmo. Existe tour quase diário entre Longyearbyen e Pyramiden, que é uma estação antiga de minério russa. Então a gente acabou fretando um barco para fazer o trajeto. A desvantagem é que nesse dia eles fazem no mínimo 4 pessoas, nós éramos só 3, não tinha uma 4ª pessoa. A gente acabou tendo que pagar, na verdade, por uma pessoa a mais, porque senão eles não iriam fazer a viagem. Mas foi o que eu falei, ainda assim existe a possibilidade. É muito mais barato do que você ir para a Antártica. Sem a logística da Marinha do Brasil, seria bem difícil para a gente conseguir realizar as expedições. Então, você já vê a paisagem, que lembra bastante a Antártica, apesar de estar bem mais ao norte. E Pyramiden, como eu falei, é uma cidade russa, que foi abandonada há uns 30 anos atrás. Ninguém sabe muito bem o real motivo, mas eles simplesmente abandonaram tudo mas tinha escola, tinha restaurante. Atualmente tem até um hotel lá ainda, mas não tem poucas pessoas que realmente moram lá. Depois disso, a gente ainda precisou andar uns 5 quilômetros até o local da estação. Então, vou mostrar um pouco mais para frente, mas primeiro sobre a Antártica. Como eu falei, você pode ficar num navio, que são bem confortáveis. Você pode ficar na estação Comandante Ferraz. Eu conheci a estação antiga e depois os módulos emergenciais. A nova estação foi inaugurada esse ano. Espero ainda... Infelizmente, ano que vem não vai... Esse ano não vai dar, mas quem sabe no próximo ano conhecer a nova estação. Vocês devem ter assistido a live hoje, que está lindíssima a estação. E os acampamentos. Como eu falei, depois do incêndio, a minha equipe, nosso projeto, mudou para o acampamento, o que apresenta tem as desvantagens, obviamente, você está exposto à temperatura, ao frio e tudo mais, mas tem a vantagem de que você está próximo às colônias de reprodução. Então, como no verão é praticamente dia, o tempo todo, a gente conseguia organizar os nossos horários melhores, de forma melhor, porque na estação, como são diversos projetos, a Marinha precisa encontrar um acordo para que todos os projetos sejam atendidos de forma parecida. E como a maioria das saídas de campo são de bote, tudo depende do tempo, da previsão do tempo. Se o mar está muito agitado, você acaba não conseguindo ir a campo para coletar amostras. No acampamento, não. Você acordava, andando mesmo, você ia até as áreas para coletar as amostras. No caso dos pinguins, a gente coletava na praia, então a gente andava alguns metros e já encontrava os pinguins. E as escuvas tinham uma colônia de reprodução bem atrás do acampamento. Então,
tornou o nosso trabalho muito mais fácil. Então, geralmente, o navio, ele lança o acampamento na praia, então a marinha fornece tudo, as barracas, a alimentação, e aí os pesquisadores precisam montar as barracas. Então, a gente recebe 2 tipos de barraca. Uma são essas barracas individuais, que a gente utilizava como quartos. É uma barraca para 2 pessoas, tipo essas barracas que a gente usa mesmo no Brasil para acampar. E uma barraca maior, que eram as barracas que a gente utilizava para laboratório e banheiro, por exemplo. Aqui é a barraca da Adriana, arrumada especialmente para foto, para vocês terem uma ideia de como que é. Cada pesquisador tem a sua própria barraca, então é o seu espaço, né? Você não precisa dividir com outros pesquisadores. É importante, quando você pensa que no acampamento, é você e mais 5, 6 pessoas no máximo. Então, essas questões de convivência são bem importantes. Então, ter o seu espaço também é bom, né, para você, caso você precise de um tempo para você. Eu tive sorte, principalmente no último acampamento, então, são os meus melhores amigos até hoje. A gente conseguiu ter um super relacionamento, não só na questão científica, mas de amizade mesmo. Então, hoje, as pesquisadoras que estavam comigo são as minhas melhores amigas. Então, acho que essas questões sociais acabam se tornando muito importantes. Porque no caso do acampamento, você não tem nenhum sinal telefônico, você não tem internet, você tem eletricidade reduzida, porque a gente só ligava o gerador à noite. Então, acabam que sua pequena sociedade, essas 5 pessoas que estão contigo, são de extrema importância. Então, aqui dentro da barraca maior, como eu falei, tinha o laboratório, a cozinha. Na Antártica tem muitos dias bonitos, então, se você tem sorte, apesar do frio, você tem um dia de sol, céu azul, bem agradável trabalhar. Como eu falei, tem o dia inteiro, você conseguia se organizar para fazer o seu campo da melhor forma possível. A equipe era muito boa, então você conseguia organizar para cumprir todas as demandas muito bem. Aonde o nosso acampamento era montado, tinha um refúgio do Equador, que inicialmente a gente utilizava como laboratório, mas no final a gente acabou deixando o refúgio mais como um lugar para, não com fraternizações, mas no final do dia, depois do trabalho, a gente se juntava, assistia um filme, conversava, fazia um ambiente mais agradável. A gente tinha um aquecedor, então a gente aquecia o refúgio, então acabava utilizando e acabou sendo bastante prazeroso. O banheiro, que era utilizado. No acampamento, banhos são mais difíceis, então tem toda uma logística para tomar banho, mas o banheiro, na verdade, é um banheiro químico, né? Então você tem aqui uma caixa, como se fosse privada, e embaixo tem um galão que coleta, então, todos os dejetos. Não é uma experiência muito agradável. Como eu falei, o ruim do acampamento são estar exposto ao ambiente, né? Então, assim como você pode ter dias bem bonitos de sol, tem dias que é difícil até sair da barraca. E dormir também, quando parece que a sua barraca vai voar. Mas, se você tem sorte, você pega muitos dias bonitos. Eu tenho a impressão, não sei se foi a época do ano, em ambos os casos foi verão, no Ártico chove bem mais. A gente saía para trabalhar geralmente durante o dia, obviamente, durante o dia, né, manhã. Mas, assim, no Ártico, à meia-noite era quando tinha o sol mais bonito, tipo, o melhor tempo e tudo mais. Estava até cogitando mudar o horário de trabalho, porque durante o dia sempre estava muito frio, muito úmido, às vezes meio chuvoso, e à noite o tempo estava bem mais estável.
Então, a estação da Universidade Adam Mickiewicz fica em Petunia Budka. A estação, ela é bem pequena, ela comporta confortavelmente 10 pesquisadores, mas se for preciso, no cômodo que é a cozinha, é possível dormir mais de 2 pessoas, então, no máximo 12 pessoas. A estação funciona só no verão. Ela, na verdade, é composta de 3 containers. Então, tem um container com 6 camas, um container com 4 camas e um container que é cozinha, sala, né, tudo junto. Assim que chegam, a gente monta, então, uma tenda que vai unir esses 3 containers e vai fechar, formando uma área, né, protegida do frio, de certa forma, para isolar um pouco o vento, chuva e tudo mais. Eu não sei porquê, eu não tenho fotos dentro da estação, eu procurando, porque na verdade é a primeira vez que eu estou falando do Ártico, geralmente eu falo muito mais de Antártica, e aí eu fui procurar e eu não encontrei fotos, eu só tirei fotos do banheiro. Mas é mais ou menos assim, essas são as fotos da estação, dos outros pesquisadores que estiveram na estação. Então aqui é essa parte da tenda que eu falei, é onde geralmente fica a comida, porque é um lugar mais frio, então conserva melhor, né, os alimentos. Aqui é a sala, então tem uma mesa grande, e aí geralmente os pesquisadores sentam não só para fazer as refeições, mas também para salvar os dados, escrever algum artigo, alguma coisa. E geralmente também à noite, assim, no final do dia, a gente se reunia para conversar, também ver um filme, alguma coisa assim. Aqui são os quartos, então esse é o quarto que geralmente os alunos que estão prestando apoio à estação ficam, né? Tem 6 camas. Tem um outro quarto que é bastante similar, mas apenas com 4 camas. E o banheiro, que é bastante similar com o do acampamento, com a diferença que não é esse container, né? Na verdade, um balde, e aí no final você tem que jogar no mar. Eu acho que consegue ser. Só não é pior do que o acampamento, porque na verdade você pelo menos joga só suas coisas no mar, não das outras pessoas também. Porque no caso da Antártica você tem que trazer tudo de volta. Então você precisa esvaziar esse galão num galão maior. E consegue ser. Não é agradável. E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, então, é como que é a vida, então, longe da civilização, longe da família, longe dos amigos. Eu acho que eu senti um pouco mais no Ártico do que na Antártica. Eu não sei se foi uma questão da língua, porque, pelo menos, né, na Antártica, estamos entre brasileiros. Claro que você acaba tendo contato com pesquisadores de outras nacionalidades, mas, assim, a maioria das pessoas que você convive, estando, né, no meu caso, que fiquei sempre com brasileiros, você tem esse conforto da língua. No Ártico, então na estação polonesa, eles falavam polonês, meu polonês é terrível. A gente se comunicava em inglês, mas ainda assim eles não são obrigados a falar inglês todo o tempo. Então, talvez por isso eu tenha sentido um pouco mais essa questão do isolamento. Você não tem sinal telefônico nenhum. Na verdade, tem sinal telefônico se você subir a montanha, coisa que eu fiz, acho que uma vez, 2 vezes talvez. Eu tive um problema com a bolsa no meio em Oslo, embarcando, recebi mensagem do CNPq com problema com a minha bolsa, então tive que subir a montanha para responder o CNPq. Mas, assim, você se habitua, você já avisa em casa, você avisa a família que, desculpa, não vou voltar, não vou ter contato. Voltar você vai, né? Mas durante, sei lá, essas 3, 4 semanas eu não vou ter contato, porque acho que a família que está aqui esperando acaba sentindo bem mais do que quem está no campo. Mas, afinal de contas, as pessoas que estão lá acabam virando a sua família. Então, durante esse tempo que você está lá, você acaba fazendo amigos. E, em alguns casos, amigos para toda a vida.
Essa foi a equipe do último acampamento. Todos maravilhosos. E essa foi a equipe que foi comigo para o Ártico. E também não tenho fotos decentes, bonitas, para mostrar dos outros pesquisadores que estavam na estação. Nós éramos, acho que no pico, éramos 10 pesquisadores, mas não consegui encontrar uma foto boa com toda a equipe reunida. Então, como que é o trabalho de campo? O projeto da Antártica, então, ele visava testar e validar métodos não destrutivos de amostragem. Métodos não destrutivos são métodos que não causem nenhum prejuízo aos animais coletados. Então, a gente trabalhava principalmente com aves. Então, a ideia era capturar as aves, coletar as amostras, de forma que trouxesse pouco impacto a esses indivíduos. E os objetivos era determinar as concentrações de contaminantes, então, nos órgãos, penas, fezes e sangue dessas aves, que eram basicamente pinguins e escuas. Além disso, a gente também coletava solos e carcaças desses animais, também para fazer as análises de contaminantes. Então, as coletas de solo, que foi a tese de doutorado da minha atual supervisora. Então, ela queria ver a influência dos pinguins no aporte de contaminantes orgânicos persistentes. Então, tinha toda uma técnica de coleta, medir a distância da pinguineira, da colônia de reprodução de pinguins, para coletar a amostra. E, além disso, a gente capturava os animais vivos. Então, o projeto, que chamava Pinguins e Escuas, trabalha com 3 espécies de pinguins: o pinguim papua, o pinguim antártico, o pinguim adélia, que são as 3 espécies de pinguins que se reproduzem na Baía do Almirantado. Vocês provavelmente já tiveram a possibilidade de ver uma colônia de pinguim. Então, você tem milhares de indivíduos no mesmo local. Então, a captura dos pinguins acaba sendo mais fácil. Vou mostrar um vídeo mais para frente. E principalmente os filhotes, que precisam ser capturados diretamente nas colônias reprodutivas, uma vez que eles não saem ainda para o mar. Porque os adultos a gente consegue, por exemplo, capturar nas praias. A gente não precisa ir até as colônias. Mas no caso dos filhotes, você realmente precisa ir até as colônias reprodutivas. Então, a captura do pinguim é bem simples. Você tem uma rede, um pulsar, como se fosse uma rede de capturar borboleta. Você coloca essa rede sobre o pinguim e você pega ele rapidamente para que ele não se debata no chão. Basicamente, você precisa ser mais rápido que ele. Então, como eles não voam, faz o trabalho bem mais fácil. Depois de capturado, eles são anilhados, então. Eles recebem esse anel metálico, que é fornecido pelo SEMAV. Cada anilha tem um número único. Então, você vai identificar aquele pinguim e, caso você recapture, você vai saber quando que ele foi capturado e todas as medidas e tudo mais. Você também acaba tirando o peso e as medidas. Então, você mede bico, mede asa, o tamanho do pé, porque na literatura existem correlações, então, entre os contaminantes e essas medidas. Então, teoricamente, indivíduos mais pesados ou maiores teriam maiores concentrações de contaminantes. Então, era exatamente isso que a gente queria investigar. Como a gente estava visando métodos não destrutivos, então, a gente coletava penas, a gente cortava, no caso dos pinguins, e também amostras de sangue que a gente coletava, ou do pé ou da aleta. Deixa eu ver se o político vai passar. Então, como eu falei, na verdade, você tem esse pulsar, que parece que é uma rede, com um aro, e você só precisa ser mais rápido que ele. Nas pedras, a gente tem vantagem, então não é muito difícil. Uma vez na rede, você pega,
geralmente pelo pé. Eu sei que parece maldade, mas é uma forma deles não se debaterem. Se você deixa o pinguim solto, eles podem acabar se debatendo, se machucando nas pedras, então tem que ser bem rápido, bem ágil. Depois disso, a gente coloca eles no saco de pano, também ajuda a evitar o estresse. Vocês não estão vendo, eles tendem a ficar mais calmos. Aqui embaixo era a minha orientadora na época e a veterinária que acompanhava o grupo. Eles estavam fazendo um ensaio de estresse também, para verificar exatamente como que o impacto da nossa captura estavam afetando os níveis de testosterona, que é o hormônio similar ao cortisol, no caso das aves, análogo ao cortisol. Então, tudo tinha que ser feito muito rápido. E é bem legal, porque o estudo conseguiu ver exatamente o impacto dessa captura nas aves. E aí, uma vez capturado, como eu falei, nesse caso, nesse ano, como o ensaio de testosterona, precisava ser, a primeira amostra de sangue precisava ser retirada em menos de 5 minutos após a captura, que é o tempo que o testosterona demora para atingir o sangue. Então, era a primeira coisa feita. Mas, em geral, a gente acaba anilhando primeiro, para caso esse pinguim ou ele fuja, você já tenha marcado um indivíduo. Para vocês não acharem que é sempre fácil, às vezes não é tão fácil, principalmente na neve, eles acabam tendo vantagens, porque eles conseguem deslizar, enquanto a gente pesado acaba afundando na neve. Então, foram 3 pesquisadores e o pinguim foi embora. Às vezes não é assim tão fácil como parece. Às vezes você precisa se esforçar um pouco mais. Aqui, o vídeo acho que não dá para ver direito, mas todos os pinguins são papuas e tem um Adélia e um Antártico. E a gente precisava exatamente do Antártico, porque a gente já tinha atingido o número de papuas que a gente precisava. Então, tem esses desafios, às vezes, na captura. Além de trabalhar com os pinguins, a gente trabalhava com as escuas, então 2 espécies de escuas, a polar do sul e a marrom. Elas são bastante similares, a escua marrom bem maior, mas elas inclusive conseguem se reproduzirem e gerar híbridos férteis, então são super predadoras, principalmente a escua marrom se alimenta bastante de pinguins, ovos de pinguins e filhotes. Essa foto é incrível, como que elas conseguem chegar na colônia reprodutiva, roubar o ovo e conseguir quebrar e comer. Um pouco extremo, mas fascinante. E o trabalho com as escuvas é bem similar, então. A gente precisa capturar. No caso dessas escuvas, elas são capturadas com laço. Então, a gente coloca um laço no chão. Quando a escua coloca a pata, você puxa o laço e ela fica presa pela pata. Depois disso, você coloca a anilha, que é um pouco diferente. É um anel também, mas que fica na pata. Você tira o sangue, tira as penas e faz todas as medidas. E, além disso, no caso das escuvas, como a gente estava trabalhando perto das colônias reprodutivas, a gente também fazia monitoramento dos ovos para ver sucesso reprodutivo. Foi a tese da minha orientadora na época. Parece fácil, mas, como eu falei, como elas voam, é um pouco mais desafiador. Então, às vezes, você precisa ficar horas, e elas são super inteligentes, então, depois de um tempo, ela já sabe que se ela colocar o pé naquele laço, ela vai ser capturada.
então ela consegue manejar de forma que ela vai, você coloca geralmente alguma comida, para que ela seja incentivada a entrar no laço, ela vai voar em volta, vai comer tudo que você colocou e não vai entrar no laço. Então, pode ser bem... elas podem ser bem espertas. Então, aqui não dá para ver, o vídeo é uma qualidade ruim, mas tem um laço no chão e ela está comendo a comida. Quando você vê que ela colocou a pata, você puxa e aí ela fica presa pela pata. Aqui foi no meu primeiro ano, era jovem, toda feliz com a captura. Principalmente porque a minha orientadora ela não achou que na minha primeira captura, ela fez uma vez para me mostrar como era, ela não acreditou que eu fosse conseguir na primeira vez capturar sozinha. Então, me mostrou como é que fazia e falou, vai lá agora, pega uma. E quase perdi o pedaço do dedo, porque elas são super fortes, e tem aquele bico com gancho. Então, se você dá o azar, como eu, de colocar o dedo na boca, no bico, pode perder um pedaço. Nessa época também estava fazendo o ensaio de corticosterona, então tudo tinha que ser muito rápido. E a Igri, que era minha orientadora na época, vai tirar, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser tirar o sangue, então, da escura. Geralmente da asa, mas também a gente conseguia tirar da pata, que era até preferível, para não... No caso da asa, as veias são super finas, então, geralmente eu optava por tirar da pata. Depende de quantas amostras você precisa, na verdade. Porque no caso do ensaio de corticosterona, a gente precisava de 2 ou 3 amostras por tempo. Então, você coletava essa primeira amostra, que era o 0 tempo, tipo, até 5 minutos da captura, e depois disso você coletava 30 minutos para saber, então, quanto que essa ação de captura aumentou os níveis de corticosterona da ave. E aí ela vai, então, tirar sangue, depois fazer as medidas e tudo mais. No Ártico, o projeto, ele visa, então, investigar a influência das atividades climáticas antrópicas e dos animais no aporte contaminante no solo. Então, a ideia é entender um pouco a dispersão desses contaminantes, principalmente, esse trabalho principalmente com metais, e determinar as concentrações, então, desses contaminantes no solo. E, como eu não consigo me livrar das aves, que eu sinto bastante falta, a gente acabou incluindo também penas das carcaças das aves, porque acabam que elas são predadas muito facilmente, então é muito fácil você encontrar asas inteiras, você consegue identificar o tipo de ave e coletar as penas, então, para fazer as análises de contaminantes. A primeira coisa que você faz antes de ir para o campo é fazer uma aula de tiro. Não que a ideia seja realmente você matar um urso polar caso você o encontre, porque as implicações seriam enormes, mas para você saber como se defender. Reza a lenda que o último pesquisador que matou um urso polar foi de uma estação alemã que não existe mais. Então, a ideia não é matar um urso polar, mas de alguma forma você tentar assustá-lo, caso ele tente te atacar ou esteja vindo na sua direção. Teoricamente, no verão, os ursos polares estão mais ao norte, então acreditava-se que eu não veria um urso polar, mas a sorte sorriu, e no primeiro dia só o treino de tiro, não parece, mas eu acerto o alvo. É bem pesado, bem difícil, com vento, no frio. Bem legal. No caso, o chefe da estação, ele deixou você... quantas vezes você quisesse repetir, você poderia repetir, até por uma questão de segurança, porque você poderia estar sozinho em campo, por exemplo, ser sua única defesa, então você tinha que saber como se defender. Como eu falei,
sortuda, no meu primeiro dia, na minha primeira tarde na estação, apareceu um urso polar. Isso porque falaram que eu não veria. Só que, enquanto eu estava super feliz, todos os poloneses super assustados, porque é muito perigoso. Então, a ideia era assustá-lo para que ele fosse para o norte. Então, todos os pesquisadores pegaram panelas, apitos, coisas com barulho para tentar assustar o urso. Obviamente, além de tiros, né, com munição de verdade, tem essas armas que são sinalizadores, que só emitem essas pequenas explosões. Então, mas o urso não estava se importando muito conosco, na verdade. A gente fez todo o barulho possível, tentamos de toda forma assustá-lo, mas ele não estava muito incomodado. No final das contas, ele não foi para o norte, ele continuou vindo para o sul, e aí a gente precisou ligar para o governo, não lembro agora, mas tem um centro, para que eles de helicóptero tentassem assustar ele para o norte. Porque a questão é que quanto mais ao sul ele vai, mais chances de encontrar pessoas ele tem. Então, ele poderia ir, como eu falei, entre a estação e Pyramiden, por exemplo, são uns 5 quilômetros. Então, ele poderia chegar lá e encontrar com turistas, por exemplo. Então, a nossa orientação, né, é comunicar para que essa guarda tente assustá-los, né, para o norte. O trabalho no Arte é com solos, que meu orientador não me ouça, ainda bem que ele não entende português. Não é tão excitante quanto o trabalho na Antártica. Eu realmente sou bióloga, eu realmente sinto falta de trabalhar com as aves, sinto falta de capturar os animais. O trabalho consiste em coletar amostras de solo, então é bem simples. Os instrumentos de trabalho é uma pá e saquinhos para guardar as amostras. Então, no nosso caso, a gente ainda media a temperatura, a umidade e pH do solo, para ter outros parâmetros para comparar com as amostras, para verificar quais são os parâmetros que influenciam, então, nas concentrações de contaminantes. Mas é bastante simples. Então, tanto que depois de um tempo eu comecei a fazer a coleta sozinha. O meu orientador e outra pesquisadora voltaram para a Polônia e eu fiquei sozinha na estação, sozinha, né, com o restante da equipe, mas as outras pessoas, cada um tem seu projeto e suas atividades. Então, depois de um tempo eu ia sozinha para o campo, porque eu conseguia, do local que eu coletava a amostra, eu conseguia ver a estação, sempre armada, mas não tive nenhum problema, não encontrei nenhum outro urso depois disso. E aí você coleta a amostra, no caso a gente fazia um gradiente de profundidade, então eu tenho diferentes níveis de profundidade para fazer as análises. E eu estava procurando áreas que tivessem influência de animais, então áreas que tivessem fezes de algum animal, também áreas próximas mais impactadas. Isso é uma coisa que você vê bastante no Ártico. Você vê torres de mineração antiga, muito metal, tem um impacto bem maior que você não encontra geralmente na Antártica. Era isso. Caso vocês queiram saber mais, não só sobre a ciência polar, vocês podem entrar em contato com a Apex, seja por e-mail ou pelas redes sociais. A gente tem essa ideia, então, de promover a divulgação e comunicar a ciência. Então, todos os pesquisadores, eles estão sempre abertos a falar sobre as pesquisas, falar sobre o que eles desenvolvem. E é isso. Se vocês tiverem perguntas, abram a câmera e falem. Obrigada, Juliana. Foi um ótimo minicurso. Fiquei com uma leve invejinha de você no Ártico.
claro. O pessoal também gostou muito aqui. A forma carismática seduz, né? Mas meu orientador sempre fala que quando eu quero convencer as pessoas, eu mostro as fotos bonitas de pinguim, aí todo mundo se derrete. Exatamente. Esses vídeos também ficaram muito bons, muito legais. O pessoal está falando que experiência bacana que você teve, que oportunidade que você teve também de ser convidada para trabalhar na Polônia, né? E falaram que você é bem corajosa. É um pouco. Vou falar que eu gosto bastante. Eu acho que eu gosto da parte laboratorial também. Gosto bastante. Da escrita também, mas sabemos que não é, né, o êxtase, para mim pelo menos. Mas eu gosto bastante do campo e principalmente trabalhar com animais. Assim. Aqui na Polônia eu consegui me engajar com outros grupos. Eu trabalhei com cisnes aqui, trabalhei com aves menores. Então, é o que eu gosto. É o que eu falo que às vezes o meu orientador, eu falo, ai, que legal, mas assim, não é... Sinto falta das aves, que ele não me ouça. Mas a experiência é incrível. E não só pela questão científica, mas de aprendizado. Né? Você tem que aprender a conviver contigo e por vários dias, assim. Eu passei acho que 3 semanas no Ártico com os polacos. Então, você aprende muito sobre você também. Com certeza, eu te entendo. Eu trabalho com sedimento e gases, então eu sinto falta, como bióloga, eu sinto falta de mais natureza nesse meio, mas tudo bem. Tem umas perguntas aqui que eu separei do pessoal, algumas você acabou meio que respondendo, mas eu vou perguntar mesmo assim para ver se você quer complementar, né? O Rafael mandou uma pergunta bem no início, perguntando se muita gente desistia depois do TPA. Eu não sei, eu não conheci pessoas que desistiram do TPA, mas eu conheci pessoas que foram e não gostaram. O que para mim não é entendível. Mas eu conheci uns 2 pesquisadores que foram e não gostaram. Principalmente por essa questão do isolamento. E também porque você acaba... Tudo é compartilhado, né? Talvez no acampamento nem tanto, porque você tem a sua barraca ainda. Tipo, o seu espaço, sei lá, um dia você acordou de mau humor, não quero conversar. Mas na estação, tipo, o quarto era compartilhado. No navio, o quarto era compartilhado. Então, acho que quem tem principalmente essas questões, e também a distância de casa, né? É uma outra realidade. Você não tem dinheiro, você não tem preocupação com chave de casa, você não tem carro, tem gente que não se acostuma. Verdade. Mas vale ressaltar que tem gente que não é aprovada no TPA também, né? Mas é raro também. É raro também, mas tem isso. Mas você pode refazer até você passar. Então, se é o seu caso, não se preocupe, Rafael. Não, é tranquilo, assim. Os casos também de pessoas reprovadas são ou algum problema de saúde, assim, algum problema físico, porque você tem um mínimo de coisas que você precisa fazer, né? Você vai ter que subir no navio, por exemplo, aquela escada quebra-peito, não sei como explicar, mas é uma escada reta de metal com o navio balançando. Isso, fica penduradinha assim no navio, você tem que subir ela. Então, tem um mínimo de coisas que você vai precisar fazer. Então, foi o que eu falei, a segurança de todo mundo. Então, às vezes, é complicado. Cris, eu vou botar aqui o slide 19 que a Fernanda está pedindo. Tá, beleza. As pesquisas ativas. Pronto. O Véder perguntou se era possível fazer o TPA sem necessariamente esteja com viagem marcada para a Antártica, né? Sim, eu fiz e não ia. E aí a menina, que na época do Chile, que era uma convidada do nosso projeto, desistiu, porque ela conseguiu uma vaga pelo Chile. E aí, tipo, eu peguei a vaga dela e meses depois, você faz com uma antecedência, né? Ela voltou atrás e já era. Ela fez o TPA comigo, na verdade, a vaga era dela e não minha. E aí eu fui no lugar dela. Sim, geralmente é competido, né? Ter vagas no TPA, mas em algum momento você consegue, né? Eu acho que o TPA nem é o mais difícil. O mais difícil é conseguir a vaga para ir para a Antártica.
Então, tanto que, tipo, no meu último acampamento eu passei 4 meses, porque a gente tinha vaga no acampamento, mas não tinha vaga nos voos para ir para a Antártica. Então, eu, mais 2 pesquisadores, ficamos 4 meses. Porque a gente, ou você ia e ficava, ou você não ia. Então, cada um decide o que quer. Ó, pedindo para você colocar o slide 20 também. Eu coloquei 20, agora 21. Tá. Depois você manda seu e-mail aqui, que o pessoal também está pedindo, mais de uma pessoa já pediu. Tá. E ainda temos mais perguntas sobre o TPA. O TPA é diretamente com a Marinha e como se faz para se inscrever no TPA. Você tem que estar, na verdade, o primeiro passo é você estar inserido em um projeto. Então, a Marinha, ela disponibiliza as vagas para o projeto. Então, sei lá, o projeto vai ter 5 vagas. Então, ela pode escolher 5 pessoas para mandar para o TPA aquele ano. Então, você tem que estar inserido em algum projeto. Por isso que eu achei legal colocar aqui os projetos, porque as pessoas sempre perguntam como. Em geral, os coordenadores tendem a ser bem receptivos. Mas também não desista se você falar com um e ninguém te atender. Tenta o outro. Eu achei na época que eu não conseguiria, porque eu lembro que na seleção, que eu fiz uma seleção para entrar, meu nome não estava assim, nos selecionados. Eu fiquei triste, e aí a coordenadora na época, que foi minha orientadora por muitos anos, ela mandou um e-mail, aí oferecendo outra vaga para trabalhar com outra coisa. Eu fiquei meio triste, mas assim, eu estava já no final da graduação, também sem ideia do que fazer. Eu falei, vou me oferecer para esse outro. Ela, não, eu quero você comigo. E aí tô aí, ó, 10 anos já trabalhando na Antártica. Sinto velha. E vale ressaltar que você pode pedir várias vezes por orientação, porque o e-mail some, o orientador não vê, você vai, visita ele no laboratório, né? Não desiste, porque muitas vezes ele não está ignorando você, ele não viu, não tem tempo para responder. Ou às vezes não tem vaga naquela época, mas depois vai surgir. Então, geralmente os projetos eles têm, por exemplo, bolsas para mestrado, doutorado, ou que não tenham, por exemplo, no caso do nosso laboratório, que os interessados poderiam tentar o mestrado na biofísica, ou doutorado, que seja, e aí, caso eles conseguissem ser aprovados, as amostras a gente já tinha. E aí, eventualmente, acabava acontecendo de surgir uma vaga, né? Peraí, desculpa, a Fernanda não conseguiu qual? O 19, eu acho. Tá. Ou o 20, eu fiquei em dúvida, 19 ou 20. Mas eu ia perguntar se você pode disponibilizar a apresentação, se eles quiserem, a gente manda para eles, junto com a do curso anterior também. Pode ser. Não me importa. Ótimo. Então, beleza. Vamos voltar às perguntas. A Evelyn perguntou quantos dias você ficou na Antártica e no Ártico. Na Antártica você comentou e no Ártico agora você falou novamente, só para responder caso ela não... Eu fiquei... A primeira vez eu fui para a estação, eu passei um mês, acho que um pouquinho antes, um pouquinho menos, uns dias menos, assim, não lembro. Aí no ano seguinte eu fui para o acampamento, eu passei quase um pouquinho mais de 2 meses, eu acho. E aí no segundo acampamento eu passei 4 meses, 112 dias para ser mais preciso. Isso sem 112 dias de acampamento. E a gente voltou de navio, não lembro agora se a gente foi de navio, acho que a gente foi e voltou de navio. Então você soma aí mais uns 15 dias de viagem, então foram 5 meses longe de casa. E foi o que eu falei, fala pro meu pai que não, são 5 meses, que eu não tenho sinal telefônico, que eu não tenho nada, pela ansiedade, né? No final a gente deu sorte, a gente até conseguia pegar um sinal bem ruim na época da Oi, parece que agora as coisas são melhores no celular, então ainda de vez em quando a gente ia na estação para tomar um banho, lavar uma roupa, então rolava uma internet, mas no geral E na estação Ártica eu passei 3 semanas também, um pouquinho mais, acho que 16, 17 dias. E esse ano não teve expedição por conta da Covid, né?
do Covid. Obrigada, Ju. Olha, temos mais duas perguntas que você já falou um pouquinho, mas não sei se você tem algo a acrescentar. De como fazer parte dos grupos de pesquisa antárticas da UFRJ ou do Ártico, né? Que o Caio perguntou também. Como dicas, né, para os alunos da graduação participar dessas pesquisas. Eu sei que a UFRJ está em um projeto ativo agora, e, se eu não me engano, mais 2 do Museu Nacional. Aqui tá aberto aqui, ó. Tem um Museu Nacional com paleobiologia, tem esse aqui de esponjas, que é da UFRJ, e tem mais um tem um aqui também com paleobiologia do Museu Nacional. Então, eu iria, Caio, eu bateria na porta, assim, na cara de pau, e falava assim, então, tá precisando de um estagiário? Cara, eu como bióloga, antes de ser bióloga, né? Bióloga também, na verdade, fiz muito trabalho de graça, ainda faço. Tipo, qualquer pessoa tá me chamando para um campo de graça, vamos. Então, você tem que pensar se é isso que você realmente quer e entrar em contato. De repente, mandar um e-mail primeiro, pesquisa o projeto, vê quem é o coordenador, manda um e-mail. E aí, qualquer coisa, se você está na UFRJ, bate na porta, se oferece. No máximo, ele vai falar não, você vai continuar igual. E aí, daqui, você espera uns 6 meses e volta lá. Que ele vai saber que você é persistente e, de repente, ele muda de ideia. Verdade. Essa é sempre a melhor dica. Aqui na Polônia, eu não sei como que são os outros países, na verdade. Mas aqui na Polônia, a Polish Academy of Science, vocês podem procurar o site, eu posso ver como que é. Eles sempre abrem editais para pessoas, mas aí para fazer geralmente doutorado. Eu não lembro agora se tem bolsa de mestrado, mas geralmente eles estão procurando, sempre abrem opções para alunos, assim. Eu não sei se para graduação, mas, de repente, você resolver se aventurar aqui nas áreas geladas da Polônia, fazer um doutorado, alguma coisa assim, é uma opção. Mas essas coisas é bom sempre procurar na internet, porque não só a Polônia faz pesquisa no Ártico. Vários países estão fazendo, então vale a pena. Sim, hoje a gente tem muito acesso, né? Então é só procurar bem na internet, tem muita oportunidade, tem muita bolsa, ainda mais se você quiser fazer fora, tem bastante bolsa. Então tem que correr atrás mesmo, ser persistente, se for isso que você quer mesmo, né? Tem que procurar. Mas geralmente tem muita coisa. Você pode acompanhar também o site da Apex Internacional, que eles estão sempre colocando oportunidades. Da Apex Internacional, do SCAR, eles também colocam quando surgem bolsas. Às vezes é evento, às vezes eles dão ajuda de custo para aluno e para evento. Então, é bom ficar ligado nessas coisas. Eu, agora não, que eu estou cansada e velha para fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Mas na minha época de graduação, eu me jogava em tudo quanto era coisa, assim, de todas as oportunidades que apareciam. Porque, principalmente, acho que se você está na graduação, você acaba... É o momento de você despender tempo para essas coisas, sabe? Tem diversos programas, assim, de sei lá, Tamar, passar um mês na Bahia ajudando tartaruga. Se você pode, às vezes é complicado porque você trabalha e estuda, mas assim, se você tem essa possibilidade de parar um mês e ir, vai. Porque depois, no mestrado, no doutorado, fica muito mais difícil. Se não está relacionado à sua pesquisa, fica muito difícil. Foi o que eu falei, eu sou louca para fazer as aulas na Universidade de Svalbard. Mas aí, tipo, sempre acaba que você está enrolado com outra coisa e nunca acontece. Então, eu tinha me programado esse ano, mas aí, né, aconteceram outras coisas no caminho. Ju, aproveita e coloca o seu e-mail aí também no chat. O pessoal já tinha pedido também. E agora a gente vai fechar com uma pergunta também que o pessoal comentou bastante,
que foi a questão dos ursos no Ártico, né? A pessoa ficou bastante impressionada. Eles são tão lindos, tão lindos. E foi muito engraçado, porque tipo, eu estava assim, em êxtase, like, ai, meu Deus! E tipo, todo mundo com medo, todo mundo assustado, em geral, com arma, com panela, correndo, e eu tirando foto. Acabou que eu nem coloquei a foto do... Acho que tem na apresentação. Tem uma foto lindíssima, que é minha, assim, dele sentadinho. Ai, gente, é a coisa mais linda do mundo. Mas eles, em geral, eles são bem preocupados. Porque, como não era esperado que o urso estivesse lá, você imagina que ele está ou doente, ou com muita fome, então pode ser perigoso. E aí eles acabam... Por isso a preocupação, né? E a gente, foi o que eu falei, a gente tentou assustar, não conseguiu, e aí, tipo, mais à noite, assim, ele voltou e ele tentou entrar na tenda, porque é onde fica a comida, né? Então, e essa, como eu mostrei, essa parte que conecta os containers é de plástico, né? Então, é super fácil de entrar. Então, eles ficaram bem preocupados mesmo, e todos os anos tem casos de ataque de urso. Se eu não me engano, se vocês procurarem na internet, agora no final do ano teve até no aeroporto, em Logandria, que é limite, tipo, é cidade já, né? Tipo, teoricamente, eles não deveriam chegar tão perto da cidade, né? Por questão de iluminação, barulho, mas acontece e ataca. Dizem que, geralmente, se tem mais pessoas, é mais fácil atacar. Porque se você tem mais pessoas, você acaba ficando confiante e acaba se arriscando e chegando muito perto. Aquela velha ideia, vou tirar uma selfie com o urso? Então, acaba acontecendo deles atacarem mesmo. Então, todos os anos tem pelo menos um ou outro acidente com urso. E a dúvida delas era em relação à questão da segurança mesmo dos ursos, né? Você comentou que a ideia não é atirar mesmo, é só assustar e tudo, mas tem algum relato, uma quantificação, não sei, das mortes dos ursos? A Noruega, eles são super rígidos. Foi o que eu falei lá que... Eu não sei se é verdade essa história da estação alemã, mas reza a lenda que, tipo, se acontecer de você precisar atirar no urso, eles vão investigar e vão para saber se foi realmente legítima defesa ou se, de repente, você não foi isso, tipo, vou chegar perto para tirar uma selfie e... sei lá, foi por isso... Olha que coisa mais linda do mundo. E por isso o urso me atacou, entendeu? Então é bem rígido e é o último caso. Então você anda com duas armas. Essa arma normal de tiro real, se eu explicar para vocês entenderem, e esse sinalizador, que é para fazer barulho e fumaça. Então você vai usar uma dessa que primeiro vai alertar os outros pesquisadores que está acontecendo alguma coisa. Então, tipo, as outras pessoas vão ver, e também a ideia é assustar. Então, atirar no urso só em último caso. E mesmo assim foi o que, tipo, me falaram no meu treinamento. A ideia é, mesmo que você atire, tipo, não bate. Você vai tentar assustá-lo, né? Não atirar no urso. Com certeza. A princípio não, né? Mas nesses países, enfim, europeus mais ao norte, eles têm essa questão com caça, né? Gostam de caçar. Então... Mas eles são super protegidos. No caso, eles... Não sei o que acontece, se aconteceria algo não legal, assim. Imagino que não se arriscariam. Como eu falei, os noruegueses são bem rígidos, assim, com essas questões. Mas... por exemplo, na Bahia, onde tem a estação, tem uma casinha que é usada para caça, por exemplo. E eu não sei bem como funciona, mas eles têm geralmente cotas, né? Sei lá, por ano você pode, sei lá, matar X raposas.
E a galera vai mesmo para caçar, é absurdo, assim. Aqui onde eu moro, que é quase roça, eu moro muito perto da floresta, tem muito veado, muitos animais assim, cervo. E aí tem umas casinhas de observação que é usada por caçador. E aí rola até uns protestos, assim, que as pessoas serram a perna é como se fosse uma torre de observação, assim, baixa, eles serram, e aí quando a pessoa vai para caçar, ele cai, né? Mas aqui na Europa tem muito ainda cultura de caça. Tem muito mesmo. Quando eu morei aí também, eu observava bastante, sem ficar preocupada também. Como ninguém faz nada ainda, gente? Meu Deus. Bom, Juliana, eu acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Se tiver, pode mandar aqui, que a gente ainda tem uns minutinhos. Mas se não, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite de fazer esse mini curso. Acho que se todo mundo quiser ligar a câmera agora, a gente tira uma foto final para terminar o mini curso. Lembrando que segunda-feira nós vamos ter mais 2 mini cursos, né? Primeiro mini curso das diatomáceas, de 9 às 10h30, e de 6 às 7h30, o mini curso das mudanças globais. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para o simpósio.apex@gmail.com, que a gente está tentando responder rapidinho. Quando todo mundo estiver preparado, me avisa que eu tiro o print aqui. Acho que vai ter que ser mais de um, hein, Cris? Porque tem um monte de gente. Tem, eu botei no modo com 49 telinhas. Não sei fazer essas coisas. Aí eu dou. Aqui. Então, a Ana perguntou aqui onde é que vem a gravação dos minicursos depois. A gente vai colocar as gravações depois no nosso canal do YouTube, né? Canal do YouTube da PEC Brasil. O quê? Se eu falei besteira. Se falou besteira, vai para público. Eu não gosto de trabalhar com som. Brincadeira, eu invento. Não, tá em português, tá tranquilo. Então, ó, pessoal, vou tirar foto, tá? 1, 2, 3 e sorriam. Tem que falar urso polar, né? Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Qualquer dúvida, a Juliana deixou o e-mail dela aí também. E só mandar um e-mail pra gente, tá bom? Boa noite. Obrigada pela participação. Tchau. Tchau.